Bom, agora então vamos considerar uma lâmina L, tá? Com a forma de uma região D, como nessa figura aqui, tá? Então supõe que para cada ponto XY, nessa superfície, no plano, a gente tem aqui a densidade da densidade nesse ponto seja dado por ρ de XY. Tá? Essa é a densidade nesse ponto XY da superfície. Onde ρ é uma função contínua sobre essa região D que está em azul aqui. Tá? Agora eu vou considerar uma rede, que eu desenhei pontilhada aí, uma rede G, cobrindo todo esse conjunto D. E aí em cada retângulo dessa nossa rede, a gente vai escolher um ponto XY tá, em cada um desses retângulos RI desta rede. Tá? Bom, se a malha dessa rede for pequena, ou seja, tiver bem estreitinho aqui, cada um desses retângulos, a área for bem pequena, então, como o ρ é contínuo, a gente pode então aproximar a massa da lâmina LI, ou seja, da parte da lâmina relativa àquele retângulo, então como se fosse o corte dessa lâmina, por esse retângulo. Então é a massa dessa lâmina, pode ser vista, então pode ser aproximada por a massa da lâmina LI correspondente ao retângulo RI, é a densidade vezes a área do retângulo. Então é como se eu tivesse realmente o volume aí, eu olhasse para o volume da função densidade. Então essa é a função densidade, e eu estou olhando ali para o volume do cubo, onde do cubo não, do paralelogramo, onde a base é um quadrado, na verdade é um retângulo, RI, e a altura é o valor dessa função nesse ponto aleatório que a gente pegou em RI aí, tá? Então essa é a massa dessa lâmina. A massa da lâmina é a densidade naquele ponto escolhido, é aproximado. É a densidade daquele ponto escolhido vezes a área do retângulo, tá? Muito bem. Ou ainda, então se eu somar, todas essas expressões aqui, todos os ρ de x e y e vezes a área de RI sobre I, então eu estou somando todas as massas de todas essas partezinhas das lâminas LI, então se eu juntar tudo eu vou ter uma aproximação para a massa da lâmina toda. Então isso aqui, ela aproxima a massa da lâmina como um todo, da lâmina L. Tá? Beleza. A massa M, então eu vou chamar de M grande a massa da lâmina L. Tá? Isso aqui é uma aproximação, mas a massa real ela vai ser dada como o limite. Então é como se eu fizesse essa grade, fazer a malha dessa grade ir para zero. Então ela é o limite com a malha a malha da rede indo para zero, dessa aproximação, desse somatório da densidade vezes a área do retângulo. Tá? Mas isso aqui é o que? É exatamente soma de Riemann. Soma de Riemann da ρ em xi. Tá? Então, na verdade, a massa da lâmina pode ser vista como uma integral da função densidade, que é a função ρ de xy, sobre a região D que a lâmina está situada. Tá? Então, para achar a massa de uma lâmina, com essa região, a gente usa a densidade e basta integrar a densidade sobre essa região que a gente encontra o valor da massa da lâmina. Bom, então, em particular, se a densidade da nossa lâmina em cima dessa superfície é constante, então a massa da nossa lâmina é a constante vezes a integral dA, que é, na verdade, a área da região D. Tá bom? Então, e além disso, a densidade média, pode ser calculada, denotada por ρ barra, e ele é dada pela A, massa, sobre a área. Então a massa a gente calculou aqui em cima, anteriormente, que é a integral da densidade ρ sobre a região D. Sobre a área da região é a integral sobre D.
da função constante igual a. Então, se a massa da LI é aquela parcela da lâmina em cima do retângulo RI, né? Então, se a massa de LI é suposta concentrada num ponto só, que é o x e y, que é o que a gente escolheu lá no meio, né? Então, o momento da LI em relação ao eixo x, ele é dado por YI, ρ de XY, área da RI, vezes a área do retângulo RI. Tá? Então, é a densidade vezes a coordenada YI. Então, esse é o momento com relação ao eixo x. E o momento com relação ao eixo y é o xi vezes a densidade no ponto xyi vezes a área do retângulo RI. Então, os momentos de L em relação aos eixos tanto x quanto y, eles vão ser dados dessa maneira. Então, o momento em relação a x, o momento de modo geral da lâmina L, com relação ao eixo x, então ele vai ser o limite, quando a malha da minha rede vai para zero, do somatório de YI, ρ de XY vezes a área de RI. Então, isso aqui nada mais é do que uma soma de Riemann. Então, vai ser a integral da densidade vezes Y. E a mesma coisa vale aqui para o momento em relação ao eixo Y. Então, vai ser o limite quando a malha vai para zero, do somatório de XI, ρ de XY e a área do RI. Então, isso aqui é uma soma de Riemann também, e isso coincide com exatamente a integral sobre a região D de x, ρ de xy. Então, é x vezes a densidade. E aqui é y vezes a densidade. Então, o momento em relação ao eixo x precisa multiplicar por y lá dentro. E o momento com relação ao eixo y precisa multiplicar por x lá dentro da integral. Bom, ainda então, o centro de massa dessa lâmina, L, é o ponto P de coordenadas x barra e y barra, onde x barra vai ser o momento da lâmina com relação ao eixo y dividido por sua massa. E a coordenada y barra vai ser o momento da lâmina em relação ao eixo x dividido pela sua massa. Tá? Ou seja, então a gente viu tanto a massa quanto o momento sendo calculados na forma de uma integral. Então, o x barra é a integral sobre a região D de x ρ de xy e dividido pela integral sobre D de ρ de xy, que é a densidade. Tá? E o x barra também é a integral sobre D de y vezes a densidade e dividido pela integral sobre D da densidade em xy. Ok? No caso particular em que a densidade é constante, o que vai acontecer? Aqui vai ser C, aqui vai ser C, aqui vai ser C, aqui vai ser C. Vai sair esse C para fora, C em cima, C embaixo, vai cancelar. Então em cima vai ficar a integral de x e embaixo a integral de 1. E aqui em cima a integral de y, aqui embaixo a integral de 1. Tá? Então assim que fica mais simplificado quando eu tenho a densidade constante. Então nesse caso o ponto P, ele vai ser chamado então de centroide. Então, quando eu tenho uma densidade constante, então o ponto P, que é o centro de massa, ele vai ser chamado de centroide e ele não depende da densidade. Tá? Ele vai depender somente da forma da região, né? Porque a gente viu aqui que a densidade a gente descartou. Não vai depender do valor constante dessa densidade. Vai depender apenas da forma da região D.